Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos dando início à live de hoje e desejando que se encontrem agora os nossos ouvintes bem, né, na paz de Deus e com esperanças e sem pensamento em desistir do trabalho, da força, porque a Bíblia refere que quem não estiver tendo sabedoria, peça a Deus que Ele os dá, né? Tudo pode parecer que terminou, às vezes, na vida da gente, né? De todos. Tem momento que parece que acabou tudo, né? Mas, para os que confiam no Senhor, sempre existe uma saída. Claro, temos que procurá-la, né? É um trabalho nosso. Deus, Ele não diz na Bíblia que Ele vai fazer simplesmente todos os nossos desejos. Porque tem muitas vezes que desejamos uma coisa que é o nosso próprio mal, por questão de não sabermos os acontecimentos depois. Mas o que Ele garantiu é que ajuda. Se nós não estivermos conseguindo, Ele nos ajuda, né? Então, se Ele nos ajuda, é porque depende, não que Ele precise de nós para resolver um problema. É nós que precisamos dele para que faça isso por nós, mas que Ele deixe a nossa parte. Ele deixa a nossa parte. Ele nos ajuda, né? Porque não adianta, digamos assim, empenharmos em tanta oração, porque a própria Bíblia diz que não é por muito falar que se é ouvido. Com orações, nós não vamos resolver todos os nossos problemas. Alguém me acha estranho, às vezes até por palavras assim. E às vezes tem pessoas que garantem para o outro que em oração, jejuns, sacrifícios, né? Que muitas vezes a Bíblia chama de sacrifício de tolo. O que é um sacrifício de tolo? É a pessoa estar fazendo sacrifício sem rumo certo, mesmo sabendo que pode haver tempo perdido, é porque alguém disse para ele que, através de oração, ele pode mudar as coisas. Com ênfase. Parte das coisas. Sendo analisado o seu pedido, Deus reage. Age a seu favor. Mas, se esse sacrifício está sendo por algo, simplesmente porque eu estou desejando isso, mas cabe se eu entreguei a minha vida na mão de Deus, para Ele me guiar, ou até mesmo aos seus santos anjos enviados por Ele, cabe a eles analisar se isso que pedimos não vem trazer mais mal ainda do que já está acontecendo, ou se vai melhorar em alguma coisa ou até resolver o nosso problema. Porque as coisas de Deus,
elas são organizadas. Deus não faz nada para perder. Ele não perde batalha em coisa alguma, certo? Às vezes ele deixa acontecer. E aí chega na pessoa, conforme o merecimento, chega até em graus parecendo punições, ou até pode ser, mas às vezes nem tudo que sentimos mal chegou até nós para o nosso mal. É mesmo que esteja algo acontecendo numa casa, vamos colocar, pegou fogo na casa, está crescendo cada vez mais o fogo. Tem pessoas que ele dorme muito. Se não houver quem acorde essa pessoa, ele pode até morrer queimado, porque quando ele for acordar com a caloria, pode ser que ele não ache mais porta de escape. Ou até mesmo a casa desmorona em cima dele. Quantos já morreram queimados, até mesmo corpo de bombeiro? Então, precisamos de alguém que nos acorde, tanto no material como no espiritual, naquilo que precisamos ser alertados. O sábio vê o mal e foge. Agora, tem aqueles que você tenta explicar para ele, né? Até Deus mesmo faz isso. Ele disse que não deixa os dele cair em precipício antes que os avisem 2 ou 3 vezes. Tá vendo? Tem alguém que precisa de aviso. Agora vamos ver se essa pessoa vai crer em você quando você o avisá-lo. Ou se ele vai ficar naquilo até te tratar mal. Ou se não falar, mas vai pensar mal. Mas nem por isso temos que deixar de fazer algo de bem às pessoas, né? Eu sempre digo assim, tenho sempre dito, há muitos anos eu venho falando isso. A melhor coisa que existe na vida de um ser humano é não expor a sua vida aos outros. Simplesmente, às vezes, uma hora você vai ter que falar de alguma coisa sobre você, porque também, se ficar tudo, aí chega aquele ditado, ninguém sabe o que o mudo quer, né? Mas vamos ver se o que você passou, alguém vai querer resolver o seu problema, ou se vai simplesmente passar para outros, está propagando a miséria que há em alguém, as más energias vão pegando. Às vezes a pessoa não está tão ruim assim, está passando por uma prova, e ele vai contar para o outro que, a minha vida se acabou, transtornou. E às vezes tem uma pessoa que poderia emprestá-lo alguma coisa que resolvesse pelo menos parte do seu problema. Mas com o comentário, a pessoa está assinando a própria sentença, porque vai chegar aos ouvidos e que a pessoa chegar lá para falar com essa pessoa, né, essa outra pessoa, sobre aquilo que ele precisa, ele já está dentro da cabeça dele, não, mas teve uma pessoa que me disse que esse elemento está na miséria.
e ele nunca vai conseguir me pagar. E eu não vou ser louco de querer fazer alguma coisa por ele. Quer dizer, é tipo um pé de planta. Ela enche de folhas e pode estar até bonita. Cada dia você vai, tira uma folhinha dela. Ela não está reclamando. E você acha que é uma coisa simples tirar a folha da planta. Mas aquela folha, ainda que seja só uma, ela tem utilidade. É como tirar parte de um de nossos órgãos. Ele vai fazer falta. De certa forma, está mutilando. Seja planta, seja o que for. E isso, se continuar fazendo, tirando folhas, elas respiram pelas folhas. Ela vai terminar, vou usar bem grosseiro, a sentir falta de ar. Você só não vai ouvir ela reclamando, olha, vocês vão ter que me levar em algum lugar porque eu estou sentindo falta de ar. Mas ela vai mostrar para você o sentimento. Fique de olho nela. Ela vai mostrar o sentimento. Vai começar a amarelar, vai começar a murchar ainda aquelas poucas que tem. Um dia ela morre. A nossa vida é assim. Que para matar uma pessoa, não é só usando uma arma. É sufocar essa pessoa com palavras, com desânimo, às vezes não atendendo na hora que ele mais precisa da sua ajuda. Por isso que chama ajuda. Quer dizer, não é tudo, está ajudando. Porque muitas vezes queremos fazer o melhor a uma pessoa, mas não conseguimos, não temos condições para isso. Mas também não temos necessidade de propagar a nossa intimidade às pessoas. Dificilmente você vai ver uma pessoa bem rica comentando aos outros que ele é rico. Geralmente, a não ser em questão para querer humilhar o outro, né? Mas, geralmente, quanto mais rico é a pessoa, mais ele esconde o que tem. Ele não tem a mania de sair propagando, gritando, eu sou rico. Quem faz isso muitas vezes, às vezes, é o pobre. Ele não tem as coisas que ele está propagando, mas querendo ser um pobre rico, ele acha que isso coloca ele em destaque e vai lhe trazer nessa propaganda uma esplêndida confiança diante do público que leva alguém a acreditar nele, mas tudo é analisado e descoberto. Um dia alguém vai pegar e afundar ele nesse mesmo pensamento dele. Vai conhecê-lo e passar a contar aos outros, sabe aquilo que alguém diz que é possuidor, que tal? É mentira dele. Ele é um falastrão. Viu aí o que acontece? E quem mais exibe questões financeiras geralmente é o pobre. Veja o que é a falta de sabedoria. Aí
se ele precisar de alguma coisa, até mesmo do social, as próprias leis ou pessoas que atuam nessa área do social vai dizer claramente, não, ele não precisa não. Eu já ouvi muita gente falando aí que ele é até rico. Ele não precisa. Você viu? Ele vai se aprofundar mais ainda nessa situação caótica de estar atrasado financeiramente. Então, por isso, não temos necessidade. Se temos alguma coisa, é nosso, desde que tenha sido bem adquirido, né? Porque se estivermos aparentemente bem, tendo vários algo que queríamos ter, pode até ter, mas se foi adquirido, mal adquirido, ele não é nosso. Nós o conquistamos através de uma sabedoria maldosa. Tiramos do outro que era dele e passamos a viver aparentemente bem, mas com algo que não é nosso. E que futuramente Deus vai cobrar o sofrimento do outro que ficou sem aquelas coisas que, digamos, que eu tenha tomado de alguma forma, usando de sabedorias covardes, né? E eu vou ter que devolver de alguma forma essa boa vida que tive, porque para tê-la, essa vida que eu estou aqui passando em maneira de explicações, usando até a minha pessoa, vai ter que ser devolvida de uma maneira ou de outra. Ou vai ser paga em cima de um leito, ou em cima de uma cadeira de roda. Às vezes nem sempre a gente vê acontecer essas coisas, mas é porque há um outro mundo qual poucos conhecem e sabem a respeito, que ele vai ser transportado para ali, depois de deixar esse corpo, e aí acontece aquilo que Jesus falou. O segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Por que o mundo vai virando isso? É porque com a maneira dos ensinamentos, leva essas pessoas a crer que nada vai acontecer com ele. Ele pode fazer tudo e o que devia fazer, ele deixa de fazer e não faz nada. E a coisa vai complicando. Porque isso é tipo uma dívida que você tem que pagar juros. Você deixando, não precisa colocar isso em cima da dívida. Vamos colocá-lo, os problemas, em cima só do juro. E que você tem que ir repondo esse juro, né? E você deixa de pôr. Você vai atrasando o juro, né? Vamos dizendo assim. O que vai acontecer? A sua conta vai crescer mais ainda. Por quê? Porque você não tirou daquele capital que você investiu, mas o juro comeu. Não é assim que a inflação faz? Ela vai tirando o poder do que você possui. Poder de compra. Ela vai tirando o poder.
Ou seja, à medida que ela cresce, o seu dinheiro perde o valor. O que você comprava com um total de dinheiro, na outra semana pode ser que você não compre. E quanto mais ela subir, ela passa a comer até metade do que você tem. E muitas pessoas vêm quebrarem, como se dizem, né? Ser destruídos seus bens, corroído pela inflação, que o juro também faz a mesma coisa, não sendo cuidado, né? Vai aumentando. E aí, para ter esses conhecimentos, nós precisamos de ajuda. Ajuda no psicológico, porque ninguém desesperado faz coisa alguma certa. E para ter essa calma, precisamos de Deus. Uma criança desesperada por alguma coisa, a mãe coloca-o no colo e começa a conversar com ele, passando a mão na cabeça dele. É possível que ela o acalenta e faz ele parar, né? As suas reclamações, às vezes até o choro, né? No livro de Provérbios, no capítulo 12, vamos ler o verso 21 e mais alguns versos aqui. Nenhum, essa palavra nenhum, é nenhum. Não é parte do nenhum, ou sobrou um pouquinho do nenhum, né? Porque senão teria sido explicado de outra maneira. De algumas coisas, uma pequena parte ou a maior parte pode ser consertado, pode ser tirado e tal. Pode acontecer, pode acontecer. Não, aqui vai direto ao assunto. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal o acompanhará em cheio. Enquanto nenhum nada de mal pode acontecer com o justo, porque se acontecer alguma coisa comigo, que eu posso tirar desse nenhum aqui, é algo que eu deixei de fazer certo, que vai voltar contra mim, certo? Mas não que atingiu essa palavra de Deus aqui. Não. Foi eu que fiz por desobediência, me afastei de quem estava dando esse poder de nenhum mal me atingir e vou me distanciando e vou ficando cada vez mais fácil de que as coisas más me aconteçam. Mas refere aqui que enquanto o justo que anda examinando a sua vida e aproximando de Deus, nenhum mal tem poder sobre ele. Claro, vai acontecer porque está no lugar onde existe mal. Mas muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Está escrito, né? Mas também aqui, enquanto o justo nenhum mal atinge ele, que se atingir, ele tem a libertação, né? Feita por Deus ou seus enviados, está dizendo que o perverso, o mal, vai atingir ele em cheio. Sabe por quê? Porque para o justo pode chegar mais brando e às vezes assim parcelado. Porque ele precisa para ensinamentos, alguma coisa assim. Mas o outro que tem
condições financeiras, dinheiro, proteção, de certa forma, ele vai passando por cima de tudo. Tanto que doença pequena não é problema para o rico, porque antes que ela se propague e fique pior, ele procura o melhor médico. Quer dizer, isso vai o ajudando, não é? Mas o que é de mal e que Deus não permite, não aceita, vai virando um acumulado. E quando chegar nele, vai chegar em cheio. Quer dizer, vai chegar tudo de uma vez só. Por isso que vemos catástrofe acontecendo. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que obram fielmente são o seu prazer. A pessoa começa a mentir, perde a credibilidade, porque à medida com que ele vai mentindo, a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo, apesar que é usando um sistema de referir, né? Porque, na verdade, o diabo não tem filho, ele o adota, como eu falo sempre, e gosto de fazer bem explicado, né? Então, Deus não gostando da mentira, porque a mentira faz parte de uma obra satânica, então Deus não vai ficar feliz com isso. Ele acha isso abominável. Mas os que obram fielmente são o seu prazer. Os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra, para livrá-los. E do ímpio, manda que afaste dele, porque senão ele vai te fazer errar. O homem prudente, que anda com prudência, oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultice. Até o verso 23. O homem prudente, sábio, que anda com prudência, em vez de propagar, eu sou o cara, ele faz ocultar essa parte. E quanto mais a pessoa propagar a vida, dizendo eu tenho isso, tenho aquilo e tal, ele vai ser mais perseguido pelos os outros do mal, que vai achar até que ele tem mesmo, e às vezes nem tem nada, e vai ser atacado, certo? Agora, esse é o prudente, ele oculta algo que não há interesse nenhum a estar propagando de sua vida para os outros. Mas existe, como eu já disse, o rico, ele quase sempre não vai dizer para as pessoas que é rico, mas aqui esse outro aqui que está falando que gosta de propagar, geralmente são os pobres. Ele não conseguindo de outra maneira, não teve assim uma programação dos bens assim para que crescesse. Agora ele quer crescer no grito. Ele quer fazer parte de um público que deixa vazar que ele é grande, poderoso, tem muitos bens, e ele não cresce com isso. Ele só chama para si próprio o mal. Porque aí, os que já andam querendo viver aos bens dos outros, já vai ficar de olho nele. Esse é fácil. E principalmente quando olhando a sua moradia, olhando o seu sistema de vida, ele vai ficar naquela. Eu vou tentar, porque tem pessoas que não demonstram, mas ele está falando e ele é fácil que a gente vem atacá-lo, né? Ele não tem segurança nenhuma.
Porque o rico, mesmo que ele contasse para todo mundo, mas ele sai na rua com segurança. Ele tem proteção. Claro, talvez não de Deus, ou de Deus, quem sou eu, né? Mas acontece que eu estou falando de segurança aqui. E o outro propaga, se expondo e não tem segurança alguma. Nem a sua casa, às vezes, oferece segurança enquanto ele dorme. Então, ele está propagando a sua própria desgraça. Certo? Amigo ouvinte, tudo que eu digo aqui, eu tenho experiência, eu já vi isso acontecendo com alguém. Então, é um meio de, num mundo como esse, nos protegermos de algo. Ficamos, assim, quase no anonimato. Quer dizer, na nossa intimidade, teremos que ficar anônimo mesmo. Não há necessidade nenhuma de que alguém saiba a nossa vida, a não ser a parte interessante de nossa vida que não venha nos prejudicar. Porque aí alguém do bem possa saber quem somos. Mas isso tem que ter uma análise profunda. Eu peço a você que deixe o like, que me ajuda compartilhando. E quem sabe até, se houver interesse, inscreva-se no canal. E que Deus te ajude nas horas que você estiver, naquela hora que precisamos gritar socorro. Na sua vida, no dia a dia, nos seus negócios, na sua saúde. Senhor, meu Pai, nós estamos pedindo todas as manhãs, Senhor, todas as noites, a graça do Senhor que venha descer sobre as pessoas frágeis, sobre as pessoas que, de certo modo, são até analfabetos, não podem estudar, outros são deficientes. Nós pedimos por todos eles e por nossa casa, agradecendo os anjos do Senhor, agradecendo o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.